Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão assistindo essa aula. A aula de hoje, a gente vai tratar das 4 operações básicas com fração. Então, é muito comum ver isso aqui, né? Ó. Por exemplo, você vê isso daqui, aluno do ensino fundamental, aluno do ensino médio e pré-vestibulando, o que o cara faz? 1 dividido por 2, é meio. 1 dividido por 4, é 0,25. Então essa conta aqui dá 0,75. O cara força transformar a fração em número decimal, porque ele não está acostumado a fazer operações com fração. Sendo que, às vezes, por exemplo, como é que você vai transformar alguns números? Esse número aqui, por exemplo, ó. Como é que você vai transformar isso em decimal? A conta vai estar inexata, vai estar equívoca. Então vamos ver agora aqui como é que a gente faz as operações com fração. Primeira e a mais fácil de todas, que é mega clichê, é a multiplicação, a conta de vezes. Professor Vanderlei, como é que eu faço a conta de vezes? Cara, é a mais fácil de todas. É a mais fácil de todas. Você vai multiplicar número de cima vezes o número de cima, 2 vezes 5, 10. Número de baixo pelo número de baixo. 3 vezes 4, 12. Acabou. Só isso. Número de cima pelo número de cima, número de baixo pelo número de baixo. Então, ó, quanto que é 1 meio vezes, sei lá, 3 quartos? Lembrando que o pontinho significa vezes. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 4, 8. Morreu, senhores. Então, multiplicação, fake. Menos de 2 minutinhos a gente faz multiplicação porque não tem dificuldade nenhuma. Professor, beleza. E a divisão? Se eu vejo uma fração dividindo a outra. Por exemplo, vamos colocar uma fração qualquer aqui, ó. 3 quartos dividido 5 sobre 2. Seguinte, toda divisão é uma multiplicação. Você vai transformar a sua divisão em uma multiplicação. Você vai pegar a primeira fração, vai copiá-la. Beleza? Vou multiplicar, vou pegar a segunda e vou inverter. O número que está em cima vai para baixo e o número que está de baixo vai para cima. Eu vou inverter ela, ó. Vou inverter essa fração. Ó, vezes 2/5. Pronto. Como a gente já sabe que multiplicação, de cima vezes de cima, de baixo vezes o de baixo. Beleza? 2 vezes 3, 6. 4 vezes 5, 20. Morreu. Professor, então você vê assim, ó. 2 sétimos dividido por 4 terços. Eu vou transformar isso numa multiplicação? Sim. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Beleza? Então, ó, 2 vezes 3, 6. 7 vezes 4, 28. Beleza? Então a divisão também, nada demais. Tranquilo. Agora vamos lá. Soma e subtração. Pessoal, vamos fazer aqui uma soma e uma subtração com frações. Com frações. Vamos lá, pessoal. Pessoal, ficou faltando para eu falar para vocês que o número de cima é o numerador e o de baixo o denominador. Mas toda hora ficar numerador, denominador, numerador, denominador. Os alunos confundem, vocês acabam confundindo. Aí o professor está falando de qual? De número de baixo ou número de cima? Então eu estou falando número de baixo e número de cima para facilitar a compreensão. Mas em uma prova ou em um vestibular, quando fala denominador é o número de baixo e numerador é o número de cima. Tá legal? A multiplicação, a soma de fração, tem alguns métodos que você pode fazer que vai funcionar. Então, vai ter professor que vai te falar, calcula o mínimo múltiplo comum. Vai ter professor que fala, faz a borboletinha. Vai ter professor que fala, enfim, tem alguns métodos que você faz que facilita para a sua resolução. Ó, eu vou falar um método para vocês que, ao meu ver, é o mais fácil. Se você aprender esse método, você pode aplicar ele sempre.
você não vai errar. Seguinte, o número de baixo, ele vai ser a multiplicação de 3 vezes 5. Você vai multiplicar os dois números de baixo. Então, 3 vezes 5, 15. Beleza? Achei aqui o número de baixo da minha fração. E os números de cima? Você vai fazer o seguinte, você vai dividir pelo de baixo, e multiplicar pelo número de cima. Então vamos lá. 15 dividido por 3, vou até colocar aqui de caneta vermelha para facilitar a visualização. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 2, vou botar ali 10, ó, 10. Beleza? Então cheguei no primeiro número. E o segundo número? Mesma coisa. Vou apagar aqui para não confundir. 15 dividido por 5 é 3. 3 vezes 4 é 12. Mais 12. Então vai ficar 22 sobre 15. Professor, e a conta de menos? A única diferença da conta de menos, se tivesse o menos aqui, ó, eu ia tirar esse mais e ia colocar menos. Beleza? Por exemplo, vamos fazer aqui um exemplinho com a conta de menos. 4 sétimos menos 2 terços. 2 terços não. 4 sétimos não. Vamos colocar 2 oitavos. 2 oitavos. Vamos lá. O número de baixo eu vou obter multiplicando 7 vezes 8. 7 vezes 8, 56. Beleza? E o número de cima? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 56 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 4, 32. Vamos ver o segundo número. Vou apagar aqui para não confundir. 56 dividido por 8 é 7. 7 vezes 2, 14. E aí, ó, eu vou colocar o sinal de menos. Então, a subtração e a soma, elas são iguais. Só que em uma você vai colocar mais, na outra você vai colocar menos. Só isso. 32 menos 14, 18. Sobre 56. Pessoal, lembrando, tem alguns professores que, em vez de falar, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, ele fala o seguinte, ó, multiplica em cruz. Multiplica 4 vezes 8, você vai obter o 32, e 7 vezes 2, você vai obter o 14. Tá vendo? Funciona aqui também, ó. Deixa eu apagar aqui. Funciona aqui também, ó. Multiplica em cruz. Ou o pessoal fala borboletinha também, né? Ó. 2 vezes 5, você obtém o 10. 3 vezes 4, você obtém o 12. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo. Eu vou mostrar para vocês que esse método ele funciona em todos os casos de operação com fração. Professor, mas se tiver mais de uma fração? Não tem problema. Se tiver assim, por exemplo, ó, 3 meios mais 1 quarto menos 2 quintos. Vanderlei, eu vou ter que multiplicar os 3 números. Você pode multiplicar 2 vezes 4 vezes 5, colocar o número aqui, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ou, minha dica, faz assim que a chance de você errar é menor. Você pega só 2 números aqui, ó. Vou pegar esse casalzinho aqui, ó. Vou fazer a soma. 3 meios mais 1 quarto. Número de baixo, como é que eu obtenho? 2 vezes 4, 8. Multipliquei, né? 2 vezes 4, 8. E o número de cima? Vamos fazer a borboletinha agora? Vamos descobrir os números de cima, ó. Vamos lá. 3 vezes 4, 12. Mais 2 vezes 1, 2. Vai dar 14 sobre 8. Agora eu vou pegar esse resultado daqui
e vou subtrair o 2 quintos, ó. 14 sobre 8 menos 2 quintos. Vamos lá. 8 vezes 5, 40. Ó, por que eu costumo falar? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Quando você faz a borboletinha, aqui em X, né, que o pessoal fala, tem muito aluno que ele confunde. Por exemplo, 14 vezes 5 é o 70. 2 vezes 8 é o 16. Ele inverte, ele coloca na frente o 16 e depois o 70. É muito comum ver isso aqui, ó. O menino vem e coloca 16 e aqui 70. Ele olha primeiro esse lado aqui, primeiro essa diagonal, depois essa diagonal. Por isso que eu costumo falar, gente, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Por quê? Você não vai errar a ordem. Você vai ser obrigado, ó. 40 dividido por 8, 5. 5 vezes 4, 70. Você vai ser obrigado a colocar o 70 primeiro, porque essa fração está vindo primeiro. 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 2, 16. Como é uma subtração, a gente coloca a subtração. Vai dar 54 sobre 40. Beleza? Posso simplificar? Pode simplificar. Eu vou fazer uma aula só para simplificação de frações, certo? Mas aqui eu posso simplificar por 2. Por 2 vai dar 27 sobre 20. Não dá mais para simplificar, certo? Ah, professor, posso parar aqui? A resposta está certa? A resposta está certa. Dá para simplificar mais? Dá. Mas se você parar aqui, a resposta está certa. No canal aí a gente vai colocar uma aula só de simplificação de frações. Beleza? Então, sobre subtração, foi também. Pessoal, vocês viram aí que esse conteúdinho aí, ó, é um conteúdinho aí que você perde 20 minutinhos. Se eu colocar aqui agora umas 7, 6 frações para vocês fazerem, vocês fazem, é um conteúdo fácil. Por que o pessoal erra no concurso, erra na prova do ensino médio, erra lá no ensino fundamental, 8º, 9º ano, 7º ano? Porque vocês estão acostumados a querer olhar a fração e tentar transformá-la em número decimal. Então, quando você olha aqui, ó, a primeira coisa que vem na sua cabeça é esse número aqui, ó. E aí você quer trabalhar com esse número. E nem sempre, para falar a verdade, a maioria das vezes vai ser mais difícil trabalhar com o decimal do que com a fração. Então, olha para a fração, veja uma fração. Beleza? Comenta aí. Ah, professor, eu sempre transformo em decimal, não transformo em decimal. Comenta aí como é que você faz soma de fração. Beleza?